Léo, vai falar, dá uma palavra agora. O Léo vai dar uma palavra de 10 minutos. Amém. Pai do Senhor, irmãos, amém? Bom dia, queria mais uma vez agradecer a confiança do pastor nessa oportunidade, dizer que é uma honra estar aqui em cima, poder ministrar para os irmãos. Sei que a perna treme, a barriga gela e a mão seca, mas se Deus quiser, o Pai do Céu vai falar, amém? Queria pedir os irmãos para abrir a palavra de Deus lá em Provérbios 3, a partir do verso 9. A gente vai caminhar por alguns versículos. Deus tem falado comigo a respeito de dízimo e oferta. Amém. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Amém? Primeira coisa que eu pensei quando eu estava meditando na palavra de Deus nessa manhã, a respeito do que falar sobre dízimo e oferta, Senhor. E aí Deus me trouxe nesse versículo que fala de primícias. Honrar ao Senhor com as primícias do teu rendimento. E aí quando eu olho o verso 10 e diz que se encherão os teus celeiros, transbordarão de vinhos. E aí eu pensei, Deus, se eu estou te dando e tu está falando que vai me devolver inúmeras vezes mais, o primeiro entendimento que eu tenho é: Deus não precisa do meu dinheiro. O que Deus precisa é do meu coração. É a honra que eu dou para Deus que volta em benefício para mim. E dízimo e oferta é um assunto tão espiritual, querido, que o que a gente planta no mundo espiritual geralmente volta no mundo espiritual. Mas quando a gente lê sobre dízimo e oferta, a gente planta no espiritual e volta no material. Porque é o que a gente honra a Deus com as nossas primícias é o que vai determinar a mudança da nossa vida. E aí quando eu paro para pensar também, falar de dízimo e oferta, Deus, e aí vai se encher de lagares os meus celeiros. E aí a gente tem aquela crença, né, de dízimo é só para abençoar o meu trabalho, só para proteger aquilo que eu ganho. A oferta, quando eu dou generosamente para Deus aquilo que eu tenho de expectativa de volta. Mas quando eu leio também lá em 2 Coríntios 9, a partir do verso 8, que diz: certo de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. E aí eu paro para pensar sobre dízimo e oferta. Não é apenas para te proteger de alguma coisa, mas ele está tomando conta de você em todas as áreas da sua vida. E aí quando você é dizimista fiel, você não entende porque uma bala perdida não te atinge, porque você não sofre acidente de carro, porque você não é atropelado, porque você não sofre algum tipo de situação. Quando você é dizimista fiel, a palavra de Deus diz que Ele vai te abençoar em todas as áreas da sua vida. E às vezes a gente fica nesse sentimento de que é dinheiro, e é dinheiro, muito mais do que dinheiro. O que Ele quer de você é o coração. Se a gente parar para pensar, a Bíblia, e eu fui pesquisar, né? Eu falei, Deus, palavra de oferta, o que eu posso falar de novo de palavra de oferta? Inocente. A Bíblia tem mais de 2085 versículos sobre dízimo e oferta. A Bíblia é um dos assuntos que a Bíblia mais fala para nós a respeito disso. Esse assunto é totalmente espiritual, não é somente material. E aí a Bíblia lá em Hebreus ele fala muito sobre sacrifício de louvores. Existem vários tipos de sacrifícios que você pode fazer para Deus, mas o sacrifício financeiro é um dos que Deus fala que vai te honrar nesse tempo. Agora, tudo aquilo que você fizer para Deus, Deus não precisa de nada da gente. Mas se eu me dispuser a honrar a Deus, quem recebe mais sou eu. Se eu não honrar, Deus não vai deixar de ser Deus. Se eu não entregar o dízimo ou oferta, Ele não vai deixar de fazer a obra dele, porque Ele é dono do ouro e da prata. Mas quem recebe mais quando dá sou eu. E é isso que a gente precisa entender, que a oferta fala muito mais do meu coração do que financeiramente. Se a gente olhar pela Bíblia, a gente tem lá em Gênesis 4, a oferta de Abel. Gênesis 22, o sacrifício de Abraão com Isaac. Gênesis 25, Deus orienta o povo para ofertar para o tabernáculo. O livro de Levítico é todo sobre tipo de oferta. Livro de Números fala sobre a oferta das festas, do sábado, as ofertas diárias. Em Deuteronômio 12, o lugar certo para o sacrifício. Você está no lugar certo, amém? Amém. Em 1 Samuel fala da oferta de Ana sobre Samuel. 1 Reis 3, a oferta de Salomão, aquela história dos 1000 holocaustos. Em 1 Reis 17, a oferta da viúva a Elias. E aí eu abro só um parêntese de uma história pessoal. O meu avô era alfaiate. E aí quando eu olho para essa história da viúva, quando ela fala, olha, só tem um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e o profeta fala, faz para mim primeiro. Qual é a honra que você vai dar para Deus? E aí eu lembro na história da minha família, o meu avô como alfaiate, sem ter o que comer para alimentar 10 filhos. E aí bate uma senhora na porta dele, uma pedinte, pedindo comida, pedindo pão, pedindo água. E ele só tinha um pão e metade de uma rapadura.
E ele dividiu com aquela mulher. No mesmo dia, apareceu um homem para fazer 10 paletós com o meu avô. E ele pagou na hora. Então assim, cadê essas histórias de novo que a gente não está vendo mais? Será que foi a igreja? Será que foi a Bíblia que mudou? Ou fomos nós, que às vezes a gente só acredita que o morto ressuscitou, que o mar abriu, que o leproso foi curado, que o céu existe, mas por que a gente não está acreditando na promessa que tem sobre a nossa vida financeira? Por que quando a gente vai falar de dízimo e de oferta, vem sempre aquela dúvida, mas é do lucro ou é do líquido? Mas é a história do Novo Testamento ou a história do Velho Testamento? Porque a gente sempre entra em crise e entra em conflito. Eu acho que é por isso que Deus tinha tanta preocupação de mostrar pra gente que a oferta é muito mais do que dinheiro, é o meu coração. E se você parar para pensar, e aí para fechar essa palavra, se a gente ainda tem dúvida de que oferta é um assunto totalmente espiritual, quando a gente olha para a Páscoa, de quem a gente lembra? De Cristo. E quem foi Jesus na mão de Deus, senão a maior oferta? Quando está escrito lá em Isaías 53, no verso 10, Deus o fez oferta por amor de nós. O assunto é tão espiritual que, se você parar para pensar também, lá em Gênesis, quando a gente fala da oferta de Abel, quando Caim mata Abel por inveja, a morte e o pecado entrou no mundo por conta de uma oferta. Mas também por conta de uma oferta. Quando Deus oferta Cristo, a vida vem para nós. Então comece a acreditar nisso. Oferta e dízimo é muito mais importante do que a gente imagina. Você pode até plantar no espiritual, mas você vai colher nesse tempo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Léo é um líder que está crescendo muito, está na nossa igreja lá da Barra da Tijuca, é no Hotel Mercury. Quando você quiser fazer uma visita, o culto é todo domingo, às 8 horas, Léo. 7h45 o culto lá. Vai ser muito bom, não é verdade?